Bom dia, a gente está aqui com a Gislaine Gil, que é neuropsicóloga e é coordenadora do programa Cérebro Ativo do Sócio Libanês em São Paulo. Bom dia, Gislaine. Você deu uma aula que inclusive vai ser repetida no congresso, né? Sobre estimulação cognitiva no envelhecimento ativo. Você poderia falar um pouquinho do que foi a sua aula, quais foram os destaques, quais foram as principais dúvidas que as pessoas tiveram depois da sua apresentação? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Claro. Hoje, o que nós temos sobre envelhecimento ativo? São várias medidas que nós precisamos ter, e não aos 60, temos que ter essas medidas antes dos 60 anos, que dizem respeito à questão da alimentação, principalmente a utilização da dieta do Mediterrâneo, a realização de atividade física, que é super importante, né? Até para, conforme nós vamos envelhecendo, tem a perda de massa muscular, então manter essa massa muscular é muito importante. E especificamente o foco da minha aula, que é na prevenção de doenças como a demência, que é uma doença prevalente com o envelhecimento. E aí, na prevenção, nós temos a estimulação cognitiva. Então, o foco da estimulação cognitiva é você ter técnicas específicas para minimizar problemas de atenção e memória na vida diária. Porque também com o envelhecimento as pessoas queixam que às vezes as palavras ficam na ponta da língua, não lembram o nome de pessoas, ficam mais desatentas quando várias pessoas falam ao mesmo tempo. Então essas queixas, elas podem ser minimizadas através de treino. E aí na sua aula você falou especificamente dessas técnicas, você fala da sua experiência no cérebro ativo, como é que é? Então a proposta da aula foi demonstrar através de uma maneira prática como os participantes interagem entre si. Especificamente lá no Sírio-Libanês nós temos uma vantagem e até algo que é inédito, é trabalhar com a estimulação cognitiva intergeracional. Então adultos e idosos juntos treinam especificamente as queixas. E aí a gente consegue, com isso, fazer com que diminua o preconceito com relação ao envelhecimento. Porque não é porque a pessoa tem 60 anos que ela começa a ir o esquecimento. Não, muitos adultos também se queixam na memória. Apesar que nós sabemos que as queixas em adultos não são necessariamente memória, são de atenção. Então, adultos têm uma menor capacidade de atenção porque ou tem muito estresse, né, da vida diária, ou são muito ansiosos, ou também porque tem sintomas depressivos. Então nós apresentamos técnicas não somente de estimulação, mas também técnicas que nós chamamos comportamentais. Então como minimizar a ansiedade na vida diária, né? Então demonstramos a questão da respiração, né? Que as pessoas elas têm uma dificuldade de respirar, então eu falo que elas respiram igual o cachorrinho, né? E a respiração, como cachorrinho, ela é uma respiração que demonstra uma ansiedade muito grande. Então nós ensinamos técnicas de respiração, né, para a pessoa tomar consciência do próprio corpo. Logo em sequência, a questão do relaxamento, né? Então como que a pessoa pode usar o relaxamento a favor da minimização dos sintomas ansiosos. Pessoas mais deprimidas, ou seja, aquelas pessoas que estão ruminando coisas negativas, a gente tem uma técnica que é de pensamentos disfuncionais, é demonstrar que muito daquilo que elas ficam ruminando é porque elas interpretam inadequadamente as pessoas. Então, por exemplo, se ela está conversando com uma pessoa e a pessoa está com uma cara fechada, ela já acha que está com a cara fechada porque na fala dela algo não está muito interessante, a pessoa fecha a cara. Ela não parte do princípio que pode ter a pessoa que está com a cara fechada um outro problema. Então a gente pede para identificar essas sensações, né, essas emoções, esses sentimentos e criar técnicas para desvincular disso, né? E aí com isso minimizando os sintomas depressivos. Então a gente de maneira prática mostrou várias técnicas na aula, né? Eu acho que isso foi muito importante para os profissionais, porque as pessoas hoje elas não estão procurando só as teorias, elas querem entender como que as teorias se encaixam na vida diária, né? Então para os profissionais isso é muito importante. E justamente as perguntas elas giram em torno de como fazer isso em vários centros, né, que trabalham com idosos, né, sejam centros particulares como centros públicos. E você estava esperando esse interesse todo a ponto de você ter que repetir a aula e dar aula no outro dia? Não, foi uma surpresa muito grande, né, e muito bem-vinda. Apesar que nós sabemos, né, que memória é um tema que chama muito atenção. Né? Então, quando nós vamos
numa banca de jornal, ou mesmo numa livraria, a gente verifica que as pessoas realmente estão preocupadas com a questão do envelhecimento e do envelhecimento cerebral. Né? Por quê? Porque a memória é bem maior que nós temos. Né? Somos o que somos por conta da nossa memória. E esquecer é muito complicado, porque a pessoa acaba se sentindo mal, né? Porque, imagina, às vezes conhece a pessoa e não lembra de onde conhece ou não lembra o nome. Então, acaba sendo constrangedor. As pessoas acabam até não interagindo mais porque tem medo de esquecer. Então, ao mesmo tempo, né, que foi uma surpresa no Congresso, né, a gente percebe que realmente as pessoas estão percebendo a necessidade de trabalhar com as queixas de memória. Não entender a queixa de memória como algo, é simples, tá envelhecendo, então tem que esquecer. Não, a gente tem que tomar cuidado, porque muito do esquecimento é uma doença. Né? E tratar essa doença precocemente é muito importante. Então eu fiquei super feliz com esse engajamento dos profissionais. Legal. Parabéns, Muito obrigada. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada e a vocês parabéns da pela Vitale. aula. Obrigada.